Eu sou curiosa por natureza, então quando tem um assunto novo, eu vou estudar a fundo até entender aquilo, como funciona. Então, quando eu dizia alguma coisa, eu tinha segurança do que eu estava falando. E o que eu aconselho às mulheres e aos profissionais em geral é quando vocês acreditarem em alguma coisa, não tenham medo da rejeição. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei aonde vocês estão nos escutando. Nós estamos aqui numa tarde maravilhosa. Eu em Curitiba, a professora acho que está em Campinas. E nós estamos aqui hoje com a professora Irenilza, que para mim assim é a grande embaixadora de tudo que a gente fala hoje de ambiência em avicultura aqui no Brasil. Não existe sem passar pelo nome da professora Irenilza. E além disso, ela está nessa avicultura há muitos anos. Ela era a pessoa assim, que eu olhava e admirava naquela Pinco, uma mulher linda, inteligente e que traz para a gente aí um monte de inspiração. Obrigada, professora, de estar aqui com a gente hoje. É, assim, para mim, uma grande honra entrevistá-la aqui no podcast Aviário. E começamos, assim, agradecendo a sua presença e desejando uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você sobre uma porção de coisas aí, e inclusive incentivar, né, essa pessoal mais jovem a não ter medo de enfrentar algumas coisas que a gente já abriu portas, né? Então, eu acho que é maravilhoso a gente incentivar o pessoal mais jovem. É isso mesmo, eu acho assim, que o que a gente deve, né? Eu devo muito a você por ter aberto as portas, né? A minha geração e a minha geração abrindo outras, e assim a gente vai fortalecendo toda essa série de produção aí que a gente tem. E conta, professora, como é que foi assim seu despertar para a avicultura, como que foi a sua vida, o que você pode dividir com a gente aí da sua experiência nessa jornada de sucesso aí na avicultura brasileira? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim mesmo, mas eu vou tentar contextualizar assim no sentido de que sirva como exemplo, né? Assim, no sentido de que as pessoas não devem ter medo de colocar a sua posição, não ter medo de enfrentar dificuldades, porque dificuldade todo mundo enfrenta, né? Então, eu vou só contar uma historinha aí da minha vida no início. Eu fiz engenharia civil e fui a primeira que entrou na engenharia civil aqui na Unicamp, e trilhei a engenharia civil até o final. Quando eu terminei, eu fiz uma aplicação para ir fazer mestrado nos Estados Unidos, na Califórnia, na Cal Poly. E naquela época não tinha o lugar onde você tinha que escrever lá que era o seu gênero, se era mulher ou homem e tal. E quando eu cheguei lá com o título de engenheira civil, o professor que me recebeu, eu, na verdade, ia trabalhar com a área de logística. Não tinha nada a ver com produção animal. E quando eu cheguei lá, eu me apresentei ao professor, e o professor ficou assustado, disse: olha, eu não sabia que você era mulher. Para ele, é que nem a gente recebe o nome de um aluno chinês, a gente não sabe qual é o gênero de jeito nenhum, né? Não sabe, porque o nome não diz muito. Naquela época, época do Reagan, o Reagan era governador lá na Califórnia e não tinha ainda essas coisas. Enfim, estou falando do início dos anos 70, bastante tempo já. Eu cheguei lá e ele simplesmente falou que não me aceitaria porque a mulher dele não deixava ele orientar mulher. E eu falei: eu sou mulher, isso não posso mudar. E ele falou: e você é engenheira civil? Eu falei: eu também, isso eu também não posso mudar. Eu estou chegando aqui agora com esses dois títulos aí, não posso mudar isso. Aí ele falou: então a senhora vai voltar lá para a diretoria de recursos internacionais para ver um lugar que a senhora vai, porque eu não posso te orientar.
e me pôs embora para fora da sala dele, mandou eu ir procurar o diretor de estudos internacionais. E eu fui lá na sala do diretor, e o diretor estava o diretor estava lá numa reunião, e eu já cheguei lá meio que chorando, né? Puxa vida, você, no dia 7 de janeiro, estava um frio diferente daqui, num lugar estranho, né? Uma, a terra que não era minha, e de repente eu sou assim recusada no primeiro contato que eu tenho com o meu orientador. Então foi assim meio que muito, foi um, foi assim os dois pés no peito, né? Eu fiquei bem assustada e meio choramingando. A secretária me sentou no lugar, botou uma caixa de lenço de papel no meu colo e uma cesta de lixo do lado e falou: a senhora espera aí que ele vai lhe atender. Vai chorando aí, fica à vontade. E eu lá, né, fiquei lá quietinha e enxugando o nariz, enxugando os olhos. Daqui uns 5 minutos, 10 minutos depois, sentou uma pessoa na minha frente, que também estava esperando o diretor para conversar, e fazia assim, perguntava para a secretária o que estava acontecendo, e a secretária não sabia de nada, eu não contei nada para ela. E ele não se conformou. Depois de uns 15 minutos olhando para mim daquele jeito, ele foi, sentou do meu lado e falou assim: o que foi que aconteceu? Aí eu, meio que choramingando, contei para ele. Aí ele falou: mas que estupidez, isso não é possível. Não é possível que isso aconteça. Você é engenheira civil? Eu sou. Ele falou: olha, eu sou o diretor da engenharia agrícola e nós acabamos de abrir o curso de mestrado em engenharia agrícola. E eu estou procurando gente para trabalhar comigo na área de ambiência. E eu acho que você se enquadra nisso. Eu falei: mas como é que eu vou trabalhar com animais, que eu não conheço nada de animais? Aí ele falou: olha, mas você pode fazer as disciplinas, não tem problema. Bom, aí meu pai sempre dizia que quando o cavalo passa por você apiado, você pula nele e depois você resolve se fica nele ou não, né? Então eu naquela hora eu tinha perdido tudo, passou o cavalo apiado para mim, e eu falou: mas eu não sei o que é engenharia agrícola. Ele falou: vamos lá que eu te mostro. E aí eu devolvi a caixa de lenço para a secretária, devolvi o lixo lá para ela, e fui com ele, e em 15 minutos ele me vendeu o meu futuro. Era mais ou menos uma caminhada então foi uma caminhada assim de uns 15 minutos, e ele era um cara muito diferente, o professor Ed Carnegie. Ele era uma pessoa que trabalhava naquela época na NASA, trabalhava com inteligência artificial naquela época, faz uma ideia, 74, 75, ele era uma pessoa muito fora já da época dele, e eu fiquei assim empolgadíssima com uma pessoa que pensava tão à frente, né? E no caminho, nós passamos no escritório do diretor-geral das ciências agrárias, e ele me apresentou para o Dean West, chamava ele. E aí eu expliquei a minha situação, ele: não, absolutamente, venha para a engenharia agrícola, seja a primeira mulher a entrar no curso de mestrado em engenharia agrícola, para nós vai ser maravilhoso. Eu me senti super bem-vinda. Então, eles mesmo trataram da minha transferência, eu nem só assinei papel, e a única coisa que eles falaram é: vai lá e faz um teste, tinha um teste lá que tinha que fazer, e eu fui lá, fiz o teste, fui uma das primeiras do teste, então não tive problema nenhum, foi maravilhoso, foi assim, só que eu não entendia nada de animais, então eu fui lá fazer os cursos, né, de ciências animais, que lá chama Animal Science, né, que é a parte de zootecnia, né? Então eu sabia tudo de engenharia, mas não sabia nada dos animais. Em busca do ambiente ideal para sua produção, a Aquece oferece aquecimento especializado, totalmente automático para a produção animal, garantindo distribuição uniforme de calor. Mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil. Começa um preconceito,
muda a tua vida e de repente você começa, agora vamos aprender o que esses animais fazem. Pois e é, e eu aí comecei a aplicar os conceitos que eu tinha aprendido de termodinâmica na engenharia no mundo animal, no mundo biológico. Então, muita coisa que parecia difícil para as outras pessoas aprenderem e enxergarem, porque tinham uma base biológica, para mim eu via as coisas matematicamente, via fisicamente. Então, para mim foi muito fácil entender as correlações entre as variáveis ambientais e o comportamento animal, por exemplo, porque faziam sentido físico para mim. Então, quando eu voltei para o Brasil, em 76, estava um concurso aberto na Engenharia Agrícola da Unicamp, eu me inscrevi, passei, virei professora da Engenharia Agrícola, justamente da parte de ambiência. E aí comecei a estudar mais aquilo, comecei a estudar mais a parte animal, comecei a estudar os fenômenos termodinâmicos relacionados à produção animal, e voltei em 79 para fazer o doutorado em Michigan, fiz o doutorado, fui a primeira mulher a fazer o doutorado em engenharia agrícola nos Estados Unidos, e em 1 ano e 8 meses, quando a maioria das pessoas fazia em 4 anos. E eu tinha um menino, o meu filho mais velho já tinha 4 anos, fez 4 anos lá. Então foi assim, bastante difícil. Meu marido estava num outro estado, também estudando e trabalhando, então foi difícil também, foi um ano bastante difícil que eu fiquei lá, fiz algumas disciplinas aqui e fui defender a tese em 1980, em setembro, no dia 7 de setembro, foi a minha independência, independência do Brasil, foi muito legal. Que Foi ótimo. muito legal. Ótimo. Então, assim, com isso também conciliou a carreira com a vida de família, com ser mãe, com ser esposa. Então, teve toda essa situação acontecendo ao mesmo tempo. Não foi uma coisa muito tranquila, mas eu sempre fui aquela professora que carregava os filhos para todo lugar. Então, eu ia para um congresso, levava meus meninos. São 3 meninos, são 3 rapazes, né? São senhores hoje, porque o meu mais velho já vai além dos 40. Então, foi assim, uma experiência muito, muito interessante, porque meus filhos sempre fizeram parte também da minha vida profissional, sem grandes problemas. Eu sempre fui a congressos com eles. Então, algum dos seus filhos, eles também trabalham na área de produção animal? Não. Eles pegaram... Não, o mais velho trabalha na área de computação, engenheiro de computação, mas como eu sempre me dediquei muito a essa parte, né, de modelos aplicados à produção animal, de alguma maneira ele foi para uma área meio semelhante para mim. O segundo trabalha com auditoria, ele é auditor fiscal, assim, de empresas, trabalha nos Estados Unidos, mora lá, e o mais novo é advogado, é auditor do trabalho e mora em Brasília. Então, tem 8 netos. Todo mundo encaminhado na vida. Todo mundo já está encaminhado. E, professora, quando você vem para o Brasil e traz essa visão de ambiência na avicultura, como é que foi recebido isso? Então, eu brinco que uma vez na APINCO, hoje chama Conferência Facta, mas antigamente chamava APINCO. A primeira vez que eu fiz uma palestra na APINCO, eu falei sobre essa parte termodinâmica, de como que funcionava, né, a parte termodinâmica da adaptação ao ambiente. E pela primeira vez, quando eu acabei de falar, assim, eu olhei para o público e eu vi materializado um ponto de interrogação e eu comecei a rir. Eu sou muito espontânea, então eu comecei a rir. Naquela época foi o Tabajara, o professor Tabajara, que já faleceu, inclusive, era a pessoa que estava me coordenando e olhou para mim e falou: por que você está rindo? Eu falei: porque eu olhei para a plateia, eu acho que ninguém entendeu nada do que eu falei, porque eu vi materializado um ponto de interrogação. Mas aí que bom, porque aí eu fiz as pessoas pensarem sobre alguma coisa que talvez eles não tinham atentado a pensar antes, né?
E para mim foi muito legal essa resposta, porque eu comecei a conviver mais com o pessoal da veterinária, com o pessoal da zootecnia, e enxergar. Eu sempre acreditei muito na multidisciplinaridade. E eu acho que nunca a gente sabe tudo sozinho, mas é maravilhoso quando você consegue pegar o seu conhecimento e o conhecimento de mais alguém e transplantar de uma área para outra um conhecimento, fazer essa adaptação. E eu aprendi muito com meus amigos e meus colegas veterinários ou tecnistas, porque as perguntas que eles me fazem, e a pergunta que eu sempre faço não é por quê, é por que não. Isso é da minha natureza, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando alguém falava alguma coisa, a pessoa falava, mas não pode fazer isso. Mas por que não? Não pode pensar assim, mas por que não? E ninguém conseguia me dizer o porquê não. Então, eu ia sempre para o lado do desafio, da coisa do porquê não, de ver como é que as coisas funcionavam, por que não funcionava dessa maneira e não da outra. E eu aprendi muito com eles e acho que também contribuí muito com o pensamento um pouco mais ampliado sobre os problemas. Então, nem todos os problemas eram de nutrição, nem todos os problemas eram de manejo, nem todos os problemas são digamos assim, de saúde, mas é sim uma coisa harmônica. É uma orquestra, como se fosse uma orquestra afinada. Todo mundo, cada um daquelas áreas do conhecimento, tocando no canto certo, da forma certa, procurando um equilíbrio. Então, é isso que a gente tinha que ter buscado desde o início, e não uma super nutrição, uma super genética, um super manejo sem ter o equilíbrio daquelas coisas todas. Então, era isso que eu enxergava. E sob o ponto de engenharia, o engenheiro é o cara que engenha. Então, eu sempre tive essa coisa de engenhar soluções. Então, eu aprendi muito quando eu mudei da parte de engenharia pura para a parte de engenharia de biossistemas, né, que eu chamo isso hoje de engenharia de biossistema aplicada à produção animal. Para mim foi muito legal, foi muito desafiador no começo, mas muito interessante, porque eu conseguia enxergar coisas assim, soluções, e que quando eu apresentava para os colegas, havia uma rejeição no início, mas depois a gente começava a entrosar e acabar, olha, eu acho que você tem um pouquinho de razão, e eu também tenho um pouquinho de razão, e aí a gente ia chegando naquele equilíbrio que forma aquela solução ideal e harmônica para as coisas. E essa rejeição no começo, eu já vi que rejeição não te deixa para trás, né? Que você foi rejeitar lá e não, isso não vai me... Então, assim, essa rejeição acho que é uma coisa que nós não somos acostumados, né, professora? Então, a gente sempre assim, não quero ser rejeitado. E, às vezes, assim, a mulher que está chegando, não só mulher, homem, o profissional que está chegando, ele tem muito medo de falar em inovação porque ele tem medo de ser rejeitado e acaba, assim, não trazendo as inovações. Qual seria a mensagem, qual seria o caminho para, assim, mesmo quando é rejeitado, contornar isso, trazer de dentro alguma coisa que te mantém nessa linha de pensamento que você acredita? Eu acho que você tem que acreditar na sua ideia, você tem que acreditar no que você estudou, no que você se preparou para ser. Então, se a sua ideia pode ser meio absurda, mas até que alguém prove que não seja efetiva a sua ideia, você tem que levar ela à frente, se você acreditar nela, tem que acreditar em você mesmo. E não ter medo da rejeição. Eu acho que não... Quando eu estava na presidência da FACTA, o professor Edir, era uma pessoa que sempre olhava para mim e dizia: Irenilza, você está anos-luz na frente da gente, a gente não consegue entender o que você fala. Isso era normal para mim, sabe? Imagina que quando eu estava no primeiro mandato da presidência da FACTA, eu já queria fazer cursos online. E imagina, que é isso? Isso não existe. Como cursos online? Me podaram totalmente na época. Mas
uma hora acontecia, né? Uma hora aconteceu, hoje acontece. É verdade que quando eu entrei na universidade também se tinha um tabu por esse curso online. Como é que você vai ficar online? Por que você não vai ser presencial? Muitos desses paradigmas, hoje a gente quebrou, né? A pandemia quebrou muito desses paradigmas, mas eu acho assim que eu também tive as rejeições da minha vida, mas aquilo nunca me impediu de ir para frente. Não, eu acredito em mim, eu sei que eu tô pensando seriamente, eu sempre me dediquei muito a estudar muito, eu sou curiosa por natureza, então quando tem um assunto novo, eu vou estudar a fundo até entender aquilo, como funciona. Então, quando eu dizia alguma coisa, eu tinha segurança do que eu estava falando. E o que eu aconselho às mulheres e aos profissionais em geral é quando vocês acreditarem em alguma coisa, não tenham medo da rejeição. Né? Fiquem, é claro que você não vai ficar confrontando, porque o confronto também não é legal. Mas você fica sempre com aquela pergunta, por que não? Por que não? Isso ajuda a gente a se movimentar, sabe? O profissional, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando, eu saí um pouco da área de produção e estou trabalhando mais com modelos matemáticos, que é o que eu gosto. Inteligência artificial abriu, assim, a minha cabeça de um tanto. Eu estou maravilhada com a inteligência artificial e acho que é uma coisa maravilhosa que é igualzinho quando surgiu a roda e você arrastava coisas sem roda e hoje você tem a roda. Eu imagino que eu estou vivendo a mesma coisa que se viveu no passado, milhares de anos atrás, com a história da roda. Então, ontem me perguntaram por que você acha que a inteligência artificial é tão importante para os estudantes saberem usar? Eu falei, porque, olha, eu estou andando a 10 por hora e eu tenho uma ferramenta que me faz andar a 100 por hora, por que eu vou continuar andando a 10? Não é? Então, precisa saber usar. Assim como eu tenho certeza que a primeira pessoa que usou uma carroça com roda teve problema para domesticar, entre aspas, a carroça. Poder parar, poder frear. Exatamente. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica, fantástica, mas a gente tem que saber usar, né? Então, ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso. Então, fazendo um paralelo com outros profissionais e outras coisas que acontecem nas áreas, outros desenvolvimentos, você tem que abraçar, aprender a novidade, não é? Abraçar aquilo ali, se acredita naquilo, vai em frente. Se as pessoas te podam, não tem problema, numa hora elas vão entender o que você está falando. Não pode desanimar. A gente não pode desanimar, nem na vida profissional, nem na vida pessoal. Meu marido, quando meu filho mais novo hoje, que tem 39 anos, tinha 1 mês de idade, meu marido ficou doente. Perdeu 2/3 do cérebro. E eu fiquei com o marido com só 1/3 do cérebro. E ele tá, até hoje eu tomo conta dele. Então, os meninos, é o pai que os meninos têm. Então, meus filhos têm lá o carinho todo pelo pai dele, eu tomo conta dele como... É como se fosse uma criança de 4 anos, mas é o meu marido, é o pai dos meus filhos, então é a minha responsabilidade tomar conta dele, eu tomo conta dele. Então, isso podia ter me desabado. Já faz mais de 35 anos que ele está assim. Então, ele podia ter me desabado, desmontado, mas não. Por que eu não me desmontei? Porque isso aí acontece. Acontece. O que eu vou fazer? Não é? Às vezes você sofre um acidente, às vezes você perde uma oportunidade, às vezes você tem um problema desse na família, perde um parente. Tudo. Então, tem que pensar que os infortúnios da vida acontecem com todo mundo. Cada um tem o seu infortúnio, talvez até do tamanho que consegue carregar. Não, nesse ponto eu acredito em Deus. Eu acho que as coisas são feitas, ele dá o frio conforme o tamanho do seu cobertor. Então, eu acho que você não se deve abater com infortúnios, às vezes com um passo mal dado, volta atrás e começa de novo. Mas não pode deixar de
de sonhar, deixar de ter esperança, sabe? Eu acho que essas coisas, ser positivo, ser positivista, achar que vai melhorar lá na frente, isso é uma coisa que é quase um exercício de vida. Assim como todo dia você toma banho, você se passa o pente no cabelo, tem algumas coisas que você faz para viver, faz parte do seu dia a dia. Então, ser otimista devia fazer parte do nosso dia a dia, sabe? E enfrentar os problemas com um pouco de otimismo e com um pouco de esperança, um pouco de fé, isso devia fazer parte do nosso aprendizado diário. Eu fiz assim na minha vida, aprendi com meus pais e deu certo. Eu acho que deu certo. Ensinei meus filhos também a ser assim e deu certo. E deu certo e continua dando, pelo Pois pelo é. visto, né? Continua dando, pelo visto. Então, é uma história muito emocionante, aí a gente tem vários pontos. E, assim, ó, eu estudei em Santa Maria com o professor Zanella, não sei se você lembra dele. Sei, conheço. E o professor, e aí ele, naquele tempo, a gente aprendia, assim, como eram os galpões, né, a ambiência, com aqueles tetos superiores, né, para entrada de ventilação. Como que, eu assim, imaginando eu como aluna, agora, como a professora Irenilza vê aquela avicultura que ela entra quando ela volta para o Brasil, depois de ter sido rejeitada e passado por cima e voltado assim como uma inovação, né? Porque uma mulher trazendo toda essa inovação. Como que vê a avicultura de quando você voltou para o Brasil, a avicultura que existe hoje aqui no Brasil, em termos de ambiência, em termos dessa relação de bem-estar animal? Olha, Elizabeth, mudou tanto, mudou muito, mas mudou porque afeta o bolso do produtor. E eu cheguei à conclusão que o bolso é realmente o órgão mais sensível do ser humano. Então, quando afeta o bolso, a pessoa realmente vai atrás da solução. Então, a mudança foi um pouco gradual, foi mais lenta do que eu esperava que fosse. Você tem uma ideia, hoje ainda 80% a 90% dos galpões no Brasil ainda não são automatizados. Tem muita coisa que não é automatizada ainda. Mas a coisa está mudando, talvez agora, com essas ondas de calor mais longas, com certeza vai haver uma mudança mais radical. Mas eu vejo que houve a mudança, houve a sensibilidade. Hoje as pessoas já pensam na ambiência, se integrando com saúde, com manejo, com nutrição, já estão enxergando essa coisa mais holística. E para você ter uma ideia, eu tenho um aluno agora trabalhando com inteligência artificial aplicada à solução do melhor aviário possível. A gente está criando um robô no ChatGPT, que o avicultor pode entrar no ChatGPT e dizer, olha, as minhas condições hoje são essas. O que será que eu vou ter lá na frente? Minha mortalidade vai ser qual? Aí a gente vai dizer para ele qual que possivelmente é a mortalidade dele em função da ambiência dele e de alguns outros padrões de nutrição e de manejo. E aqui, professora, você dá um exemplo claro da inteligência artificial aplicada, né? Porque, assim, quando fala inteligência artificial, todo mundo fica imaginando, assim, já um monte de robô tomando conta da gente, pegando o nosso emprego. Como é que é isso, professora? Você vê desse jeito também? Não. Vamos acalmar esse pessoal que está desesperado? Não, o pessoal está com medo à toa, está com medo do novo. É o medo do novo, sabe? Então, esse nosso aluno lá que está trabalhando, ele está simplesmente... Hoje você vai no ChatGPT, você pergunta algumas coisas e ele lhe responde. Você conversa com o robô que está lá dentro, que na verdade ele é um concentrado do que está escrito na internet. Ele está buscando o que está escrito disponível na internet. Então, você pode fazer um bot, a gente chama de robô, mas na verdade é um bot, é um programinha que vai ficar lá dentro e que, com as coisas que estão publicadas a partir de trabalhos científicos
E os modelos matemáticos que a gente já vem desenvolvendo, que vem publicando, não só a gente, mas outros grupos no mundo inteiro vêm trabalhando. Então, a gente chama essas equações, faz a previsão, usa uma lógica não aristotélica, que é uma lógica que, em vez de 2 mais 2 igual a 4, é como faz o pensamento humano. 2 mais 2 pode ser 4,1 ou pode ser 3,9. Então, usa a lógica como é a lógica nossa, humana, não é? E faz predições bem acuradas, com 97% de acurácia, por exemplo. Então, é um auxílio, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, assim, ó, por exemplo, se chega um milho com mais umidade, com mais gordura, e aí tem uma onda de calor, e aí a energia da ração, tudo isso pode ser ajustado, né? Daí ele vai comer menos, então você tem que fazer uma ração mais concentrada. Isso. Essas dicas é o que a gente vai estar colocando no robô. Então, essas dicas, você entra com as condições e o robô vai te dizer, olha, provavelmente acontece isso. Se você mudar isso, vai dar isso. Então, a gente está tentando colocar no robô as informações que estão disponíveis no mundo científico. Pega toda a sua vida, com toda a informação que tem na sua cabeça, ela pode, assim, simplesmente desaparecer, mas com a inteligência artificial você multiplica, né? Você mas não é só com a minha, não. É com a cabeça de todo mundo que já publicou. Exatamente. Tem a sua e aí vai juntando de todo mundo e exponencialmente você cresce, faz todas as interações que talvez nós nunca faríamos, porque nós duas nunca nos conversamos, mas a inteligência vai conversar e pôr as nossas exatamente. Você deixa de andar no Fusquinha e vai andar no Ferrari. É muito lindo. Eu também vejo desse jeito e fico tão feliz assim de ver você falando isso, porque às vezes o pessoal diz que a gente é louca, né? Quando começa a falar de coisas. Você vê aquele ponto de interrogação, eu já vi várias vezes também. Então, nossa, muito, muito legal. E assim, ó, tem um monte de gente hoje trabalhando com ambiência, tem muita gente hoje relacionando e falando em ambiência e bem-estar. E tem muita gente que não está comendo carne por causa de bem-estar, professora. Então, eu coloquei todas essas informações para a senhora fazer as conexões aí de inteligência humana, que é a sua, e me dizer assim, como é que a gente lida com isso? A meninada que não está mais querendo comer carne porque se diz que a gente não está tratando esses animais bem, e a ambiência dentro desses aspectos, porque, vou colocar mais uma situação aqui que é para pesar. Quando eles melhoram a ambiência, eles metem mais aves por metro quadrado. Então, mas aí, quando a gente já sabe que quando a gente exporta, existem normas internacionais que daí não dá para a gente fugir, não é, disso. Então, consumir carne ou não consumir carne, é claro que é uma opção de cada um. Agora, não consumir carne porque o animal sofreu durante o processo é uma coisa. Agora, não consumir carne por uma escolha é outra coisa. Agora, a gente fazer o animal não sofrer durante o processo de crescimento, engorda e tal, aí eu acho que você é uma opção da pessoa. Mas quando você aplica os conceitos de bem-estar animal, é exatamente pensando nisso, que ele vai morrer, ele vai virar carne, mas ele não sofreu durante esse processo. Ele é parte de um processo de produção. Né? Agora, a escolha de comer ou não comer carne é de cada um. Você, né? Agora, saber que o animal não sofreu durante o processo, eu acho que é uma informação importante para o consumidor, não é? E essa é a questão fundamental do bem-estar. Então, você garante, auditando isso, de que o animal não sofreu durante o processo. Então, eu acredito que não se vai colocar mais por metro quadrado porque há uma demanda internacional de mercado e do consumidor de ter essa certeza de que o animal teve uma vida, entre aspas, alegre, uma vida normal, como se ele estivesse na natureza solto. O que é uma coisa meio controversa, porque na natureza solto ele é facinho de ser pegado pelos predadores, não é? Exatamente. Então, não é bem um... Eu acho que é um conceito, um conceito que eu acredito que é válido,
mas é uma coisa meio que forçada dentro do padrão de produção zootécnica. É o padrão de produção, do animal de produção. Nós estamos falando do animal de produção. Então, eu acho que é bastante viável você se manter dentro desses princípios e garantir ao consumidor que ele está consumindo uma carne que o animal não sofreu durante o processo de produção. Eu acho que é válido isso. E essa tendência de você ter uma quantidade muito grande de animais quando existe na China, né? Você tem, por um lado, um mundo como a Europa, que está querendo cada vez mais o animal slow grow, aquele animal que vai lentamente, que tem um tipo de sabor, mas na verdade, isso, né, lá na Europa, mas na verdade no resto do mundo que precisa de carne, mesmo a China, ela faz até produção de frango de corte em gaiolas para você ter mais animais. Qual seria a sua leitura desses dois extremos e qual seria o ideal? Na verdade, o mercado internacional é muito diversificado. Eu acho que... E nós somos muito bilhões de pessoas para alimentar. Então, é meio que etéreo ficar falando de... Eu vou criar um animal solto. Isso é uma coisa que é um nicho de mercado. Quando você pensa em alimentar bilhões de pessoas, é meio que difícil você tentar estandardizar as formas de produção. Existem os nichos de mercado, existe muita gente para se alimentar. O frango é uma opção interessantíssima, porque tem um ciclo curto, é uma proteína altíssima, não é? De qualidade alta, não tem nenhum problema religioso contra ele, não tem nenhuma negação contra a carne do frango. É o animal que consome menos água para produzir 1 quilo de carne. Então ele tem assim, ele é green, o frango é green, né? Então é uma carne realmente de fácil produção. Tanto é que os países do sul da África, da Ásia, estão produzindo bastante frango, né? É um mercado crescente e são áreas de produção que estão se destacando agora. Tailândia, por exemplo, Vietnã, estão começando a produzir, a própria China também. Agora, a forma com que produzem, quem define a forma é o mercado, não é? Então, se eles podem consumir animais produzidos em gaiola, vão produzir em gaiola. Como é que eu aqui vou dizer para eles como eles vão produzir se o consumidor está do lado ali pedindo a comida, né? E é melhor comer carne de frango do que comer gafanhoto, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, o frango é uma oportunidade enorme. Eu brinco com meus alunos, eu digo assim, olha, o frango é um dos poucos produtos que nós importamos com valor agregado, porque, na verdade, o frango é milho e soja com valor agregado, é carne. E o Brasil produz pouquíssima coisa com valor agregado e exporta pouquíssima coisa com valor agregado. O frango é um deles. O frango é um produto que é o soja e milho com valor agregado. Então, é uma oportunidade enorme para o Brasil, esse mercado. E a gente produz muito bem porque nós temos uma estabilidade climática muito interessante no país inteiro, né? E com pouco o gasto de energia, a gente consegue ter uma ambiência estabilizada. Com um gasto, a gente tem energia solar que pode substituir a energia hidroelétrica, não é? A gente tem essa oportunidade. Então, o Brasil é realmente a casa do frango do futuro. E do presente também, do presente. Não, mas é do presente e do futuro, por um bocado de tempo. E em relação a essa questão energética, existe muita inovação hoje aqui no Brasil, o pessoal está aberto na questão energética propriamente dita, assim, de utilizar
o solar, ou utilizar mesmo de fermentação de biogás que eles mesmos produzem? Ainda nós estamos engateando nisso, porque a gente tem a energia rural subsidiada. Uhum. Então, isso dificulta um pouco o uso da energia alternativa, que no caso seria energia solar. Mas o Brasil é um dos poucos países que tem uma quantidade um potencial solar muito grande, em toda a extensão dele. Então, no longo prazo, vai ser quase que irreversível que a gente vá ter, cada telhado vai ser um coletor solar. E as unidades de produção autossuficientes. Isso eu vejo o futuro por aí. Mas, por enquanto, ainda é subsidiado. Acho que não tem concorrência como a energia rural com a energia solar, que não é subsidiada. Mas, assim, já existe tecnologia. Se a gente precisasse, sim, tecnologia existe. Se a gente precisasse mudar amanhã todo... Claro, isso teria sem problema. Haveria um custo inicial, né? Mas não é absurdo, não é uma coisa absurda. E investimento nessa parte de instalação em ambiência, como é que é visto hoje? Ou mudou? Muita gente está adotando, porque ainda mais agora com essas ondas de calor mais longas. As ondas de calor, para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, as ondas de calor eram 3 dias, 3 a 4 dias. Agora nós estamos tendo 10 dias de onda de calor. Então, o frango não sobrevive a isso. Em Curitiba, hoje, com 30 graus. Isso não é comum aqui nessa cidade. Ontem eu estava em São Paulo com 32 graus, e aí quando eu entrei no carro e peguei a marginal, já estava 35. Então, é absurdo São Paulo com uma temperatura dessa. E como é que você vê isso? Existe esse câmbio? Porque tem gente que às vezes duvida que está existindo essa mudança climática, e como que você entende o impacto do ser humano nessa questão? Eu acho que não dá mais para duvidar, né? Acho que está difícil de duvidar. Até o ano passado, eu acho que ainda pessoas que não acreditavam que, na verdade, é um ciclo, tá? E a gente não saberia muito bem em que parte do ciclo a gente está. Mas o 2023 foi o ano mais quente que já se registrou desde que se registra, né, a temperatura nos oceanos, nos solos e tudo mais, e na atmosfera. 2023 foi o ano mais quente que houve registro no mundo inteiro. Esse ano, nós já tivemos temperaturas que foram maiores do que a do ano passado. Então, já está maior do que a do ano passado. Há 15 anos atrás, eu me lembro que eu publiquei um trabalho sobre o custo, porque há 15 anos atrás a gente já tinha notado que o boi que era produzido em Mato Grosso do Sul estava subindo para o Pará. Por que o produtor estava subindo com o boi para o Pará, por exemplo? E aí a gente começou a se perguntar isso. E aí nós começamos a entender que ele estava indo atrás do regime de chuva, porque no Centro-Oeste já tinha uma semana a mais, isso 15 anos atrás, de seca do que tinha 20 anos atrás. E essa seca era justamente ocasionada pelo regime de chuva, estava diferenciando já. Então o boi foi para a região amazônica buscando justamente o pasto mais consistente, o regime de chuvas mais equilibrado, já que o Centro-Oeste não tinha mais. Então, a gente viu isso há 15 anos atrás, publicamos um trabalho já fazendo uma previsão de que o custo da carne deveria subir por isso, não é? Porque você tinha que suplementar uma semana com ração, porque durante aquele período já não tinha mais pasto. Então, você tinha que suplementar o gado para poder manter o gado no mesmo crescimento. Olha, isso 15 anos atrás. Os primeiros trabalhos que a gente fez com onda de calor tem mais de 15 anos, já tem quase 20 anos. Quer dizer, a gente já estava vendo essas previsões. Bom, qual é a única forma que você tem de se defender disso? É mecanizando. É você automatizando ventilação, automatizando, esfriando, né, usando esse sistema evaporativo, usando ventiladores e programando esse tipo de coisa. É o único jeito.
Não tem outro. Seria um aviário inteligente, né? Que já tivesse... Mas isso já tem, só que a gente é que liga. Eu acho que nós vamos chegar num ponto em que a gente pode fazer isso automatizado em função do comportamento, do piado, do que o animal diz para a gente. Que a gente já tem ferramenta suficiente para entender isso. Mais uma vez, a conexão aí da inteligência artificial para poder achar o momento correto disso, né? Isso. Na verdade, o futuro é o animal, entre aspas, ele mesmo dá as dicas do que ele quer, do que é importante para ele, do que é confortável para ele, automaticamente ele produz mais. Ele estando em conforto, ele produz mais, porque ele não vai gastar nada do mecanismo dele para se sentir em conforto. Ele vai estar em conforto já. Então, tudo vai para o crescimento dele. Vai gastar ofegando, não vai gastar dando calor e vai crescer e desenvolver com aquele nutriente que a gente está fornecendo. Então, eu acho que esse é o futuro e, em alguns lugares, é o que a gente chama de zootecnia de precisão. É fazer as coisas em tempo real, sendo, digamos assim, recebendo as dicas, entre aspas, dos próprios animais. Por meio de informação artificial que vai conseguir detectar isso mais rápido. Sim, comportamento, da expressão, vocal dele, tudo isso. Calor, respiração. Exatamente. Coisas que os etologistas já estudam há tanto tempo, né? Então, eu acho que tudo isso se junta numa base de conhecimento e não ficar isolada. Então, o etologista vai lá, estuda o comportamento animal sem saber para que vai servir aquilo. Então, a gente vai lá e pega o conhecimento do etologista e associa isso a uma tomada de decisão. Então, de novo aquela ideia do conhecimento fazendo uma conexão entre as áreas de conhecimento para resolver problema. Então, na verdade, essa cooperação, né, entre todos os profissionais das diversas áreas sempre vai trazer muito benefício. E claro... Nossa, a gente já está aqui conversando já há 50 minutos, professora. Então, assim, a gente já está chegando aqui no final, mas assim, nossa, eu estou me sentindo super feliz, porque a gente falou de tudo aqui, desde problema de ser mulher e a solução de ser mulher, e de toda essa parte de inteligência artificial, assim, eu fiquei muito, muito feliz e espero que todo mundo que está em casa vendo essa mulher maravilhosa, uma profissional de destaque na nossa avicultura. Professora, como é de praxe aqui no nosso podcast, o Aviário, sempre no final a gente deixa uns minutos para o nosso convidado, convidada, deixar a mensagem final para todo mundo que está nos escutando, que não é só veterinário, não é só pessoal da profissão, tem às vezes alguns curiosos que também nos buscam. Então, assim, fique bem à vontade para deixar a sua mensagem aqui, apesar de que eu já tenho um monte de mensagem que eu tive ao longo de toda essa conversa, mas qual seria a sua mensagem final? Faça o que você gosta e goste do que faça, porque daí você vai ser feliz. A vida é muito curta para a gente fazer o que não gosta. Então, se você realmente gosta do que faz, vai fazer bem feito, vai convencer as pessoas, não vai se deixar abater por portas fechadas, vai entrar pela janela, sei lá, vai dar um jeito. Então, é isso, seja feliz. Que mensagem linda, muito obrigada, professora, pelo seu tempo, muito obrada por... Eu que agradeço. Poder, assim, dividir com a gente tanto conhecimento. Eu fiquei muito feliz dessa conversa, muito obrigada. Você tem me inspirado ao longo da minha vida e acredito que de muita gente aí. Obrigada, professora.